Recebo agora o analista político António Santa Clara. António, muito bom dia, obrigada pela presença. Começamos aqui por estas declarações que acabámos de ver de Rui Rocha e também de outros líderes partidários. Pedem uma campanha que não se foque tanto nos casos e nas polémicas de Luís Montenegro. Será possível? Bom, antes de mais, bom dia e agradecer o convite. Será possível se os partidos quiserem. Agora, há uma grande distância entre aquilo que os partidos dizem e aquilo que os partidos fazem. Eu tenho visto Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista a mostrar que não querem uma campanha que se baseie única e exclusivamente no caso de Luís Montenegro. E eu compreendo isso, porque Pedro Nuno Santos também tem algumas pedras de toque e, portanto, era importante para Pedro Nuno Santos que não fosse uma campanha eleitoral baseada no caso de Luís Montenegro. Mas depois há uma grande distância com aquilo que o Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista têm feito. Ainda ontem vimos Pedro Nuno Santos a acusar Luís Montenegro de ser um fator de instabilidade e que não haveria estabilidade com Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Bom, Pedro Nuno Santos tem as suspeitas de ter recebido o subsídio de deslocação cerca de 200 mil euros. Morada fiscal em São João da Madeira e vivia em Lisboa. Os contratos que a empresa do pai de Pedro Nuno Santos recebeu fundos da União Europeia quando Pedro Nuno Santos era ministro do governo de António Costa. Portanto, eu acho que isso não interessa às pessoas, de todo que isso interessa às pessoas. Acho que as pessoas estão mais preocupadas em saber quando é que vão ver o seu salário aumentado, quando é que vão ver que a justiça anda, quando é que os seus filhos, os seus netos vão deixar de sair de Portugal, quando é que os alunos vão passar a ter aulas com um professor de todas as disciplinas, quando é que a sustentabilidade da segurança social, que ninguém fala disso, a minha geração está previsto que só receba 40% daquilo que recebe hoje em dia, quando chegarmos à altura da reforma. E, portanto, eu acho que vai uma grande distância entre aquilo que se diz que se quer para a campanha eleitoral e aquilo que se efetivamente faz para a campanha eleitoral. E depois Luís Montenegro tem o interesse de resolver o quanto antes esta situação da campanha eleitoral para que possa imediatamente ver ou não o seu governo relegitimado pelos portugueses. Eu acho que relativamente à ida a eleições, nós temos que olhar do ponto de vista tanto de Pedro Nuno Santos como de Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos disse na noite eleitoral de 10 de março que não viabilizaria nenhuma moção de confiança. E Luís Montenegro também não apresentou nenhuma moção de confiança nessa data. A verdade é que Pedro Nuno Santos também disse que provavelmente votaria contra o Orçamento de Estado da Aliança Democrática. Eu recordo as palavras de Alexandre Leitão ao Semanário Expresso no dia 15 de março de 2024, a dizer que não votaria a favor de uma moção de rejeição, mas que também não viabilizaria nenhum Orçamento de Estado da AD, nem pela abstenção. Como se sabe, o Partido Socialista viabilizou pela abstenção o Orçamento de Estado da Aliança Democrática. E mais, Pedro Nuno Santos disse no dia 7 de novembro de 2024 que o Partido Socialista, em nenhum lado, em nenhum sítio, estou a citar de cor, deveria votar moções do Chega. Na Madeira, o Partido Socialista votou favoravelmente uma moção de censura do Partido Chega, que derrubou o Governo Regional da Madeira. Ora, perante estas duas posições e a forma como o Partido Socialista tem estado na vida pública, era muito fácil que o Partido Socialista arranjasse uma narrativa que permitisse evitar a ida a eleições e permitindo com isso a Comissão Parlamentar de Inquérito que tanto queriam. E, portanto, eu ouço o Partido Socialista dizer com muito agrado que tinham avisado que votariam contra qualquer tipo de moção de confiança, mas também disseram em relação ao Orçamento de Estado, também disseram em relação a moções de censura e alteraram a sua posição de base. E depois Luís Montenegro viu-se instado a apresentar uma moção de confiança quase todos os partidos da oposição, depois da moção de censura do Partido Comunista Português. Eu percebo a tentação, mas também podia ter evitado esta crise política, podia ter evitado a ida a eleições e, portanto, a responsabilidade é de ambos. Tanto Pedro Nuno Santos, que votou a moção de confiança ao governo de Luís Montenegro, e Luís Montenegro, que apresentou a moção de confiança e podia muito bem não ter apresentado essa moção. Certo é que, António, e nós vemos aqui, de acordo com esta sondagem que apresentámos aqui, os portugueses culpam Luís Montenegro por esta crise política, mas a verdade é que, por outro lado, consideram-no o mais capacitado para assumir o cargo de Primeiro-Ministro, para assumir o Executivo. Há aqui um contrassenso ou, pergunto-lhe, há também, digamos que, falta de alternativas? Bom,
por parte dos portugueses que considerem isso? Nós começámos a nossa conversa a falar sobre o que é que seria a campanha eleitoral e o que é que os partidos quereriam ou não discutir. Eu vejo muito poucas pessoas interessadas em discutir políticas, em discutir propostas, em discutir ideias e a discutir única e exclusivamente a empresa familiar do Primeiro-Ministro. E, portanto, é normal que os portugueses, a esta data, nesta altura, tenham a percepção de que não há alternativa. Porque os partidos não falam das propostas, não falam das ideias. E, portanto, os portugueses olham para o cenário político atual e veem o Partido Social Democrata a governar, a resolver alguns problemas que foram deixados do governo de António Costa e do Partido Socialista, e depois vem uma oposição que está centrada única e exclusivamente no problema da empresa do Primeiro-Ministro. Quer dizer, e depois esta sondagem é feita a 1 mês e meio das eleições, sensivelmente. Portanto, ainda falta uma campanha eleitoral, ainda falta os Ainda muita debates, coisa pode mudar até lá. falta muito tempo para as eleições. Em política basta 3 ou 4 debates correrem mal para que tudo possa mudar. A verdade é que ninguém tem falado de ideias, ninguém tem falado de propostas e eu compreendo que os portugueses vejam neste governo uma solução de continuidade, até porque a imagem do governo, contrariamente à imagem do Primeiro-Ministro, tem sido muito reforçada nas sondagens. A imagem do Primeiro-Ministro deteriorou relativamente à culpabilidade desta crise política, mas depois, em comparação com Pedro Nuno Santos, mantém-se praticamente intocável, porque os portugueses preferem Luís Montenegro a Pedro Nuno Santos. E o olhar dos portugueses para o Governo da República é muito positivo. E a sondagem diz isso mesmo, até porque o Partido Social Democrata, a Aliança Democrática, tem cerca de 26% na sondagem que saiu a semana passada e o Partido Socialista tem 23%. Portanto, a distância entre um e outro até aumentou face às últimas eleições, que foram só há um ano, com todos os desenvolvimentos políticos que houve até agora. Resta agora ver como é que correm os próximos tempos, porque, como diz, ainda faltam algum tempo até às eleições. António Santa Clara, muito obrigada pela análise e um bom dia.